Boa noite, estamos de volta aqui na página do Facebook da nossa igreja, Igreja Adventista do Saguaçu. Já passamos da metade do mês de setembro, tá passando muito rápido, né? Logo, logo já é final do ano, logo, logo já é Natal e teremos certamente uma programação bem especial aqui na nossa igreja, tão logo passa esse período de pandemia que estamos vivendo. Bom, hoje nós vamos para a terceira mensagem da série O Cristão do Contra. Está fazendo um grande sucesso, muitos compartilhamentos. Nas duas últimas mensagens, as pessoas estão comentando bastante e estamos muito felizes, né? Já antecipamos aqui, damos os parabéns também ao pastor Tiago, comandando esta série tão importante. Antes de chamarmos então a nossa mensagem musical, peço que você compartilhe esta mensagem, esta transmissão aí no seu perfil e também curta a nossa página, para que você fique antenado aí, todas as movimentações que estão tendo na nossa página, você vai sendo notificado. Feche os teus olhos e vamos orar. Nosso amado Deus, nosso eterno Pai, estamos aqui reunidos mais uma vez para este encontro especial da mensagem O Cristão do Contra, que tem sido uma bênção para a nossa vida. Que o Senhor continue ao nosso lado, nos dando o teu amor, nos dando o teu perdão e tocando em nosso coração para que possamos estar mais perto de ti. Em nome de Jesus, amém. Então é isso. Agora, mais uma vez, de louvor, e então, na sequência, o pastor Tiago conduz a terceira mensagem da série O Cristão do Contra. Que a graça e a paz do nosso bom Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês e todas as suas famílias. Quando olho para o céu, procuro onde estás, penso no universo e me sinto aqui tão só. Como é possível que o Senhor do vasto céu possa ainda ouvir a minha fraca voz? Quantos neste mundo tentam alcançar a Deus, este alguém divino, superior a todo ser, mas esquecem que o mesmo Deus dos altos céus ouve a simples oração que vem da fé. É esse Deus que me escuta quando estou em aflição, que me entende, me oferece sua forte mão, que é tão maravilhoso, tão potente e milagroso, e ao mesmo tempo amável e gentil. É esse Deus que me acolhe quando amigos vêm e vão. É o único que pode ler meu coração. Ele nunca está distante, seu amor é tão constante. Não existe neste mundo quem me entenda tão a fundo. O Senhor do universo é o amigo com quem falo em oração. Quando eu vejo a grandeza de um Deus assim, olho para mim e não consigo entender. Quem sou eu para lhe pedir que venha me assistir? Mesmo assim o seu amor
vem me atender. Muitos só procuram Deus se a crise é total. Quando em emergência já não tem pra quem gritar. Eu já descobri que o melhor é confiar. Toda a vida, as alegrias eu chorar. A esse Deus que me escuta quando estou em aflição, que me entende, me oferece sua forte mão, que é tão maravilhoso, tão potente e milagroso, e ao mesmo tempo amável e gentil. É esse Deus que me acolhe quando amigos vêm e vão. É o único que pode ler meu coração. Ele nunca está distante, seu amor é tão constante. Não existe neste mundo quem me entenda tão a fundo. O Senhor do universo é o amigo com quem falo em oração. Olá, querido irmão, querida irmã, uma ótima noite a você que está acompanhando mais um tema, mais uma programação aqui transmitida deste canal da IAS de Saguaçu. É um prazer tê-lo aqui. Nós estamos dando continuidade a essa série, começamos algumas semanas atrás com o tema O Cristão do Contra. No primeiro tema nós meditamos um pouquinho na Palavra de Deus e como o cristão pode ser contra diversas vezes a crítica que é apresentada em nossa vida, muitas vezes esse sentimento que nos causa males e danos. E no tema da semana passada nós meditamos como o cristão pode ser contra as dívidas e o que a palavra de Deus nos apresenta sobre esse tema. Hoje nós vamos meditar também na palavra de Deus e antes que eu abra a Bíblia com você, eu queria convidá-lo em rápidos segundos, você pegue a sua Bíblia, quem sabe um aplicativo que você tenha no celular para acompanhar o texto bíblico dessa noite, mas não deixe de tê-la em suas mãos, afinal é importante nós juntos meditarmos nas Santas Escrituras. O texto para início da mensagem dessa noite está em Provérbios 27, 4. Eu vou ler em minha Bíblia, você pode acompanhar na sua. Provérbios, capítulo 27, o verso 4. E antes, claro, da leitura, nós vamos mais uma vez orar pedindo a bênção de Deus. Querido bom Pai, pedimos que o Senhor possa nos abençoar no estudo dessa noite, que mais uma vez, como filhos e filhas teus, nós possamos juntos aprender do teu amor e praticá-lo. Abençoe cada amigo que está nos acompanhando nessa noite, por Jesus. Amém. Em Provérbios 27, 4 nos diz assim: cruel é o furor e impetuoso a ira, mas quem pode resistir à inveja? Uma pergunta feita a mim e a você sobre o tema dessa noite. Não sei se você captou, mas hoje nós vamos meditar como o cristão pode ser contra a inveja. A inveja é um sentimento tão forte e tão prejudicial que muitas vezes nós não nos damos conta como cristãos. Em geral, o ser humano, o cristão em si, ele se preocupa com os pecados chamados pecados da carne. São aqueles que escandalizam, aqueles que são públicos, aqueles que causam muitas vezes horror naquele que ouve e vê o pecador caindo nesses males. Mas nós nos esquecemos que além desses pecados, outros nos corroem por dentro. São chamados pecados da alma. E dentre tantos esses pecados, existe esse destacado nesta noite, a inveja. Como você e eu podemos e devemos ser contra a inveja? Nós somos tendenciados a muitas vezes não darmos tanta atenção quanto a este mal. Mas nessa noite você vai
meditar comigo na palavra de Deus e perceber que é importante o cristão ser contra a inveja. Pergunto a você, reflita nesse momento, você é uma pessoa que tem esse sentimento da inveja dentro do seu coração? Eu peço a Deus, em nome de Jesus, que você vença, para que você seja tenha a cada dia mais próximo o seu caráter, de acordo com o que Cristo espera de cada um de nós. Eu, durante alguns anos, como pastor da igreja, tenho acompanhado muitas situações, infelizmente, de pecado, de erros, mas o que eu posso te dizer nessa noite é que eu nunca vi alguém ser contactado, ou alguém nos procurar dizendo: pastor, eu sofro um pecado terrível que é a inveja. Geralmente a inveja, ela não chama muita atenção como um pecado na vida, tanto do próximo quanto de si mesmo, mas ela é um pecado terrível que corrói a vida do cristão. Eu queria meditar com você em alguns aspectos nessa noite sobre a inveja, começando sobre como a inveja se destacou desde o início do pecado na história do universo. E existe um texto bíblico, lá em Isaías capítulo 14, o verso 12 até o verso 14, que fala um pouquinho sobre a origem não só do mal, do pecado, mas também da inveja dentro do universo. E o texto bíblico de Isaías 14 é clássico, é bem conhecido, nos diz assim, falando de Lúcifer, falando de Satanás: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que delibitavas as nações. Tu dizias no seu coração: eu subirei ao alto do céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. O sentimento que nasceu de forma inexplicável no coração de Lúcifer. Ele que era o anjo, ou um dos anjos mais importantes da corte celestial, o anjo de luz, como diz o seu nome, mas dentro do seu coração começou a brotar o orgulho, mas principalmente a inveja. O texto bíblico é claro, esse que lemos agora, em dizer que Lúcifer começou a ter inveja da posição do próprio Mestre Jesus. E Ellen White, no livro História da Redenção, retrata isso de forma detalhada, dizendo que Lúcifer tinha o desejo de ocupar o lugar de Jesus. Ele tinha inveja da posição que Jesus tinha. E infelizmente isso foi crescendo no seu coração, e o restante da história você conhece bem. O mal que nasceu no seu coração foi espalhado por todo o nosso planeta Terra, e hoje nós temos a consequência terrível desse mal, o orgulho, mas principalmente a inveja. Querido irmão, querida irmã, você hoje tem sofrido com a inveja? Seja um cristão contra a inveja. Outros textos bíblicos nos falam e nos alertam contra a inveja. Um deles está em Provérbios 14, verso 30. Nós lemos no início da mensagem dessa noite um texto de Provérbios que alerta contra a inveja. Mas em outro trecho, em Provérbios, nos diz assim, Provérbios 14, 30. O ânimo sereno é vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Com termos fortes, esse texto nos diz que a inveja é terrível. Eu não sei se chama a atenção para você esse texto, mas para mim chamou a atenção a parte final que diz que a inveja é podridão dos ossos. E por que é utilizado neste provérbio esta comparação? Porque a inveja, assim como as doenças ósseas, a inveja começa por dentro do corpo. E muitas vezes não é percebida, até que quando se percebe, muitas vezes é tarde demais. A inveja é comparada com a podridão dos ossos. A inveja corrói por dentro. Em outros trechos da Bíblia, também a inveja é retratada como algo terrível em vidas dilaceradas. Chama a sua atenção lá no Novo Testamento para o texto de Marcos capítulo 7. E em Marcos capítulo 7, nós encontramos aqui palavras fortes que também nos alertam ante a inveja. E no Evangelho de Marcos capítulo 7, o verso 21 até o verso 23, tem uma lista ali de pecados, de erros, de males, mas a inveja está destacada ali como um mal terrível. Diz assim o texto, a partir do verso 21, porque dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios,
E aí, nesse texto vai listando a prostituição, os furtos, o homicídio, os adultérios, a avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, ó, que tem aqui também incluído a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. E finaliza o texto dizendo assim: ora, todos esses males, eles vêm dentro do homem e contaminam o homem todo. Perceba a inveja destacada aqui, como tantos outros pecados que vêm de dentro do homem e contaminam todo o homem. A inveja é terrível, já destruiu muitas vidas e tem destruído hoje. Não seja vítima da inveja. Também em Marcos, mas agora no capítulo 15, no verso 9 e 10, encontramos um grupo destacado que teve inveja e por isso perdeu a oportunidade de salvação. Esse grupo perseguiu, matou, arquitetou males e ao ler o texto você vai se lembrar muito bem de passagens que esse grupo é destacado. Marcos capítulo 15, verso 9 e 10, diz assim: e Pilatos lhes respondeu dizendo: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes o haviam entregue. Falando sobre aquele grupo de principais líderes, os saduceus, também incluídos ali os fariseus, Pilatos, que era alguém que nem vivia a fé, que era alguém que nem fazia parte dos cristãos, de fora desse redil, percebeu que aqueles homens estavam agindo daquela maneira, entregando Jesus para ser morto, a ser julgado, condenado, movidos pela inveja. Hoje a inveja move corações para o mal, por isso a gente precisa conhecer a inveja, conhecer que mal é esse e se estamos em risco ou não. Ao analisar um pouco sobre a inveja, a gente percebe que ela vem da palavra, a inveja vem da origem, da palavra invidere no latim. E resumindo, a gente pode dizer que o significado dessa palavra é olhar com maus olhos. E em duas definições que os dicionários em português nos trazem, é citado que a inveja é o desgosto ou pesar pelo bem-estar do outro. A pessoa está descontente porque o outro está feliz. Em outra referência, diz que a inveja é um sentimento que mistura o ódio, o desgosto, que é motivado também pelo bem-estar do outro. A inveja muitas vezes é confundida com outros sentimentos. E alguns às vezes dizem, eu estou com inveja, mas na verdade é ciúmes ou às vezes é cobiça. Tá, pastor, mas como eu posso identificar se eu estou sofrendo com inveja ou não? Como eu posso definir o que é inveja, o que é cobiça, o que é ciúmes? É simples. Eu posso te dizer que ciúmes é você querer manter tudo que você tem, não querer dividir, é meu. Isso é ciúmes. A cobiça já é um pouco diferente. É você querer possuir aquilo que não é teu. Eu quero aquilo que é do irmão fulano, do ciclano, do parente A, B ou C. Agora a inveja é totalmente diferente do ciúme e da cobiça. A inveja é você querer que o outro não tenha. Terrível isso, né? Você querer que o outro não seja feliz, que o outro não seja vitorioso. Isso é terrível. Existem destacados exemplos na Bíblia que mostram pessoas que sofreram e fizeram sofrer por inveja. Eu já citei sobre Lúcifer e também os líderes religiosos na época de Jesus, mas por que não citar também Caim? Caim teve a motivação pelo orgulho, pela inveja, a matar, assassinar o seu irmão. Que mal terrível. Perceba como é a podridão da inveja. Outro exemplo clássico de inveja na Bíblia é o exemplo dos irmãos de José. José era tratado de forma diferente por seu pai e isso fez crescer a inveja no coração dos seus irmãos. E por pouco, por providência divina, os seus irmãos não acabaram tirando a vida de José, movidos pela inveja. E tantos outros personagens bíblicos, como o próprio Saul, quando descobriu que Davi iria ocupar o seu lugar no reinado em Israel, foi movido
a buscar tirar a vida de Davi por várias formas. Enfim, existem tantas e tantas histórias que nos mostram que não compensa viver a inveja, seja contra a inveja. A inveja, em todos esses exemplos que a Bíblia nos cita, ela fez com que o invejoso se tornasse cada vez mais violento, cada vez mais envolvido no ódio e cada vez mais com a característica de inveja elevada. Pastor, o senhor falou sobre características de inveja, mas como eu posso identificar se eu sou ou não invejoso? Bem, eu te responderia que você pode fazer um pequeno teste nessa noite. Se você é despertado muito por competição, se comparando com os outros, cuidado. Você está num caminho, um risco grande de ser invejoso ou ter inveja na sua vida. Segundo, se você acomete as pessoas próximas de você, muitas vezes com julgamentos errôneos, dizendo, fulano não merece isso, não merece aquilo, essa posição de destaque, essa nota na prova, cuidado, você pode já estar no caminho de inveja. Muitas vezes, a pessoa que sofre da inveja, ela não percebe isso, mas ela é infeliz, porque ela nunca se contenta com o que tem. É contada uma ilustração, e volto a afirmar aqui, uma ilustração de que certa vez havia sofrido um naufrágio 3 homens, e interessante que cada um tinha uma característica. Um era orgulhoso, o outro era egoísta e o outro era invejoso. E nessa história, que é uma história, não é verídica, de fato, um gênio apareceu ali e disse, cada um de vocês vai receber um pedido realizado. E ali diz a história que o gênio se dirigiu primeiramente ao orgulhoso e disse, qual é o seu desejo? O que você gostaria que eu te atendesse nesse momento? E o orgulhoso disse, eu quero ser mais rico, mais inteligente e ser mais famoso na minha cidade. E quero voltar para lá agora mesmo. E nesse pedido, nessa solicitação dele, no estalar de dedos, o gênio cumpriu o que ele pedia. Foi lá para a cidade dele. Esse era o orgulhoso. Então o gênio se dirigiu ao egoísta e fez a mesma pergunta e ele disse, olha, diferente do meu amigo, eu quero, como ele era egoísta, eu quero voltar para casa, mas eu quero todos os meus bens e os meus parentes servindo a mim mesmo. Eu quero que todos sirvam a mim mesmo. Ele era egoísta e de fato o gênio atendeu também o seu pedido. E por fim, o invejoso, vendo os dois pedidos sendo atendidos, ele se dirigiu ao gênio e disse, agora é minha vez. E o que eu quero é que os meus 2 companheiros voltem para cá para fazer companhia para mim. O invejoso não estava feliz pela felicidade dos outros companheiros. Pastor, como eu sei que eu estou com esse sintoma em minha vida? Vale a pena você refletir hoje sobre o seu caráter. Será que quando alguém faz algo, você sempre encontra defeito? Cuidado, é um sinal que você já está vivendo em inveja. Será que alguém que é promovido te deixa com sentimento de justiça? Era para eu estar aí, era para eu pegar essa função, esse cargo. Cuidado, talvez você já esteja sofrendo a inveja. Talvez você, olhando um colega que tira uma nota melhor que a sua, estuda menos, e isso pode acontecer, você se cobra e acha que isso é uma injustiça. Cuidado, você também pode estar no caminho da inveja. Mas assim como os outros pecados, a inveja também tem uma cura, você pode vencer. Assim como existe uma vacina para o orgulho, que a gente pode dizer que é a humildade, assim como existe uma vacina para a ira, que a gente pode dizer que é a mansidão, assim como existe uma vacina para a cobiça, que a gente pode dizer que é o trabalho, a laboriosidade, assim como existe a vacina para a avareza, que a gente diz que é a generosidade, existe também uma vacina para a inveja. Pastor, o que é? Porque eu sinto que eu sou invejoso. É o contentamento. E Paulo, falando sobre esta vacina, em Filipenses 4, de 11 a 13, abra sua Bíblia comigo, ele é bem direto em dizer que há solução para esse mal terrível,
para esse pecado terrível. Há solução para o cristão vencer a inveja. E olha só o que Paulo diz aqui, em Filipenses 4, de 11 a 13. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Pastor, que vacina é essa para eu vencer a inveja? Eu posso te dizer que nós, como cristãos, precisamos aprender a viver em contentamento, ser feliz com aquilo que somos, que temos. Essa é uma vacina tão especial que nos ajuda a vencer a inveja. Se você é feliz da forma que você é, com aquilo que você tem, que você recebe de Deus, dificilmente você vai ser invejoso. Dificilmente você vai querer o mal para o próximo, porque você não tem recebido, talvez, como essa pessoa tem recebido. E Ellen White, em um texto bem destacado do livro Conselhos para a Igreja, na página 178, nos traz uma mensagem forte para com aqueles que sofrem com a inveja. Ela diz assim, neste livro, na página 178, não há discórdia, nem suspeitas ou maledicência, para não ofendermos a Deus. Meu irmão, diz ela, se abrir seu coração à inveja e às vis suspeitas, o Espírito Santo não poderá habitar em você. Se você quer que o Espírito Santo habite na tua vida, faça como ela aconselha aqui. Não deixe que o teu coração se encha da inveja. Não deixe que o seu coração seja perpetuado por esse mal que nasceu lá um dia no céu, no coração de Lúcifer. Eu quero fazer um convite a você nessa noite. Se você tem sofrido esse mal, esse pecado, peça a Deus que Ele retire isso do seu coração, para que o seu fim não seja como o de Lúcifer, que um dia deixou que a inveja tomasse o seu coração e fez com que, em vez de viver no céu, fosse atirado para fora dali. Nós vamos nesse momento não só ouvir uma música que nos leva a entregar nosso coração a Deus, mas também meditar na letra da mesma e nos faz fazer um concerto com o Senhor nessa noite. E eu espero que a tua decisão seja, Senhor, me ajude a vencer também a inveja, me ajude a ser um cristão do contra. Logo depois da música eu quero orar com você. Aqui em teu altar, meu Senhor, e desta vez nada irá impedir a minha entrega e o meu compromisso a Deus. Mais uma vez, e dessa vez mais decidido estou. Prepare a festa e os detalhes do céu, pois eu decidi, vou me entregar e vou andar nos caminhos de Deus e aproveitar a chance que Ele me deu. E não há nada que vai me
Tão linda a mensagem dessa letra, nos diz que nós precisamos nos entregar. Não seja resistente, cumpra a ordem do Mestre, entregue o seu coração a Ele. Aonde você está, assim como você está, feche os seus olhos, nós vamos orar a Deus. Senhor, agradecemos por termos meditado nessa noite, de que o Teu desejo é que o cristão seja contra a inveja. Se esse sentimento tem encontrado lugar no nosso coração, que o Senhor retire-o, para que possamos viver em contentamento com aquilo que o Senhor tem nos dado, com as bênçãos que temos recebido. Abençoe cada família, cada amigo, cada amiga que acompanhou a transmissão dessa noite. É o que suplicamos por Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te conduza. Nos vemos nesse mesmo canal, às 7h30 da noite, no próximo domingo, para a continuação desta série. Um grande abraço.